Senhor, meus irmãos, que Jesus Cristo esteja abençoando poderosamente a sua vida. Na sexta-feira passada, no dia 30 de outubro, nós iniciamos uma palestra na Congregação Filadélfia com o tema Como tirar o nosso tempo a sós com Deus. É um tema que pode revolucionar a nossa vida. Então, algumas pessoas não puderam assistir, não puderam participar da palestra, e que vai continuar, na verdade, vai continuar na próxima sexta, no dia 7 de novembro. Então, para que as pessoas que forem na próxima sexta não peguem a mensagem pela metade, decidir aí colaborar com os irmãos, gravando esse pequeno vídeo falando sobre a mensagem que foi ministrada na sexta passada. Bom, o tema é como tirar o nosso tempo a sós com Deus. É um tema muito importante que eu tenho aprendido, estou aprendendo muito com relação a essa mensagem, a esse tema. Gostaria que você, junto comigo, abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 6 e o versículo 6. E vamos ver o que o Senhor nos ensina aqui nessa passagem. Mateus, o capítulo 6 e o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto te recompensará. Amém. Então, o texto é bem claro e simples. Ele fala da importância de estarmos na presença de Deus, a importância de tirarmos um tempo a sós com o Senhor, a importância de conversarmos em oração a Deus em um momento em que você esteja sozinho com Ele, tirando esse tempo que vai com certeza ajudar você a mudar a direção das coisas que você enfrenta, que você participa. Nós sabemos que o mundo ele está acelerado, o mundo, as decisões elas estão acontecendo muitas vezes de forma rápida, as coisas estão passando de forma rápida, e nós precisamos, e Deus deseja, que de fato nós o conheçamos como Ele é, verdadeiramente como Ele é no seu caráter, na sua essência. E isso, para que isso aconteça, nós precisamos ter, a Bíblia chama de intimidade com Ele. Talvez nós dizemos assim, mas eu já entreguei a vida para Jesus, já conheço a Cristo, e então eu tenho intimidade com Ele. Não estamos duvidando disso. Eu sei que o Senhor tem nos permitido fazer isso a cada dia. A Bíblia está aí para nós lermos, para nós estudarmos. Mas muitas pessoas, muitas vezes, dizem que não tem tempo, que as coisas estão correndo, que às vezes aquela oração muito rápida, e isso acontece com todo mundo, isso acontece muitas vezes com a maioria das pessoas, eu posso dizer assim, enfrenta essas circunstâncias, essas dificuldades do dia a dia. Então, o que Deus quer, o que Ele nos mostra na sua palavra, é que Ele quer desenvolver um relacionamento comigo, quer desenvolver um relacionamento contigo. Ele não quer apenas que a gente venha conhecê-lo só de ouvir falar, como Jó falava, né? Então ele não quer que venhamos conhecer só de ouvir falar, eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é, mas quer que realmente conheçamos Ele pela intimidade que temos com Ele. Para que haja esse relacionamento, nós precisamos ter um tempo a sós com Ele. Nós precisamos ter um tempo em que nós vamos nos dedicar na oração, na leitura da palavra e na adoração ao Senhor. Deus realmente Ele deseja ter um relacionamento com você. Para ter esse tipo de relacionamento com Deus, isso serve para outras pessoas também, com outras pessoas, com o próximo, nós precisamos desenvolver pelo menos 4 coisas. São 4 atitudes que devem estar no nosso coração. Primeiro, nós precisamos desenvolver o nosso tempo. Segundo, nós precisamos desenvolver a nossa comunicação. Terceiro, nós precisamos desenvolver as circunstâncias que nos cercam. Quarto, nós precisamos desenvolver a nossa
atitude, uma atitude boa. O tempo tem sido precioso. O tempo tem sido, muitas vezes, mal aproveitado também. Então, o que Deus deseja de nós é, se nós desejamos realmente conhecê-lo em toda a sua plenitude, conhecer a Deus, nós precisamos investir tempo com Ele. Dificilmente, irmãos, alguém pode conhecer a Deus se não investir tempo com Ele. Ninguém pode conhecer ninguém se não investir tempo com essa pessoa. Como eu falei no início, nós não podemos conhecer apenas de ouvir falar, temos que conhecê-lo realmente porque nós temos intimidade com Ele. Vou dar um exemplo disso bem prático. Por exemplo, às vezes nós dizemos, não, eu conheço o presidente do Brasil, a presidente do Brasil, porque eu vejo na televisão, porque eu vejo nos jornais, porque eu vejo nos livros, revistas e tudo mais. Se eu perguntar quem conhece o presidente do Brasil, todo mundo vai dizer que conhece. E só que, se eu perguntar também quantos já sentaram para conversar com a presidente do Brasil, quantos já almoçaram com ela, quantos já sentaram numa mesa com ela para conversar, talvez muitos vão dizer que nunca fizeram isso. Então seria um pouco diferente conhecer só de ouvir falar e conhecer de ter uma intimidade. Da mesma maneira, Deus ele quer que nós o conhecemos dessa forma, não apenas de ouvir falar, porque se nós formos parar para pensar, Deus está em todos os lugares. Deus está, às vezes o próprio nome de Jesus está estampado na camisa, está estampado no boné, está estampado numa parede, está estampado num quadro. Todas as pessoas usam, colocam no carro, até nome colocam, esse carro foi o Senhor que me deu, foi Jesus que me deu. Então em todo lugar está o nome de Jesus. Às vezes as pessoas até conhecem o nome de Jesus. Agora a diferença é quantas dessas pessoas de fato investiram tempo para ter intimidade com Ele. Essa é a diferença. Quantas dessas pessoas de fato já chamaram Jesus para sentar na mesa, para conversar com Ele, para orar, para ler a Bíblia, para que Ele possa revelar sua vontade em cada coração. Então investir tempo, o tempo gasto com Deus irá regar as nossas raízes, as suas raízes, e fortalecer o tronco para nutrir as folhas. Então quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós tiramos tempo com Deus, a nossa raiz, a raiz do amor de Deus na nossa vida, ela vai sendo regada, ela vai sendo tratada no nosso coração e as nossas folhas elas começam a florescer, como diz o próprio salmista, como árvore plantada junto ao ribeiro. Então essa árvore plantada, quando as águas passam ali, os ramos começam a florescer. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender e aprender é que nós necessitamos investir tempo com Deus, separar um momento para estar a sós com Ele. Outro ponto que eu vou estar falando agora é sobre a comunicação. A verdadeira comunicação envolve falar e ouvir. Envolve falar não somente de fatos e ideias, mas expressar sentimentos e atitudes. Isso significa que eu e você precisamos saber o que está no coração de Deus e também compartilhar o que está no nosso coração e falar para Ele. Deus quer saber, e nós precisamos entender o que está no coração de Deus, mas Deus também quer saber o que está no nosso coração. Deus se comunica com você através do seu espírito humano, do nosso espírito e da palavra escrita. Então eu e você precisamos saber, por sua vez, devemos nos comunicar com Ele através da oração. E aqui que está o segredo. A oração, quando se fala de oração, se fala de diálogo, não apenas de uma pessoa falando só. Quando fala de oração, se fala de comunicação, e comunicação ela existe quando tem os dois lados, o que fala e tem o que ouve e que também vai falar, e que o outro que falou também tem que ouvir. Então muitas vezes nós queremos orar e em vez de fazer uma oração, em vez de fazer o diálogo, nós fazemos um monólogo, porque só queremos falar e não queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. É aí que está a palavra escrita, é aí que está a concentração, é aí que está a nossa dedicação para
para que a gente possa, dessa maneira, estar com o coração preparado para estar atento, estar nesse tempo a sós com Ele, para que Ele venha revelar a sua vontade no nosso coração através do nosso espírito, que é como o Senhor fala com cada um de nós. Então, na oração, quando nós entramos no quarto, como disse a palavra no início da leitura, e nos colocamos diante de Deus em secreto, o Senhor Ele fala através da sua palavra e fala através no nosso espírito. Então, essa comunicação ela é preciosa e nós precisamos, no nosso tempo a sós com Deus, não só falar, mas também aprender a ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida. O outro ponto que também foi falado, que nós vamos compartilhar agora, é sobre a circunstância. Esse daqui é bem interessante compartilhar sobre esse ponto, sobre circunstância, como conhecemos uns aos outros, observando como agimos em certas circunstâncias. Através das circunstâncias vão surgir situações para você tratar com Deus e para Deus tratar com você. Um tempo a sós com Deus diariamente ajudará você a perceber como Ele está operando em você, como Ele está no controle e como você está respondendo a Ele. Quando, de fato, nós nos dedicamos em buscar esse tempo a sós com Deus, nós não vamos apenas chegar diante de Deus apenas fazendo só uma comunicação daquilo que queremos fazer, daquilo que estamos pedindo, daquilo que estamos propondo, vamos dizer assim. Deus vai nos conhecendo profundamente e nós vamos conhecendo a Deus, porque Deus ele vai se revelando para nós através da sua palavra. E o interessante é que vai surgir nesse momento que estamos em tempo a sós, circunstâncias minhas diante de Deus, e de Deus para mim, né, vão surgir essas situações que Deus ele vai começar a tratar no nosso coração. Vai haver um momento que até aquilo que talvez eu pense que está certo, que eu estou certo em fazer, mas quando nós realmente nos dedicamos em buscar o Senhor, nessa intimidade, nesse diálogo, Deus ele vai mostrando circunstância para mim, vai mostrando circunstância para você, que vai exatamente mostrar o que Deus tem para ti, o que Deus tem para mim. E como é que está, de fato, o nosso coração diante de Deus. Como é que eu estou respondendo diante do que a palavra de Deus já nos ensina? Como é que eu estou respondendo diante daquilo que está escrito na sua palavra? Na prática, como é que eu estou respondendo? Como é que eu estou vendo as promessas de Deus na minha vida? Como é que você está vendo essas promessas na sua vida? Então, é nesse momento de tempo sozinho com Deus, que essa palavra, que essa circunstância, que esse comportamento, ele vai se revelando, Deus vai nos mostrando e vai tratando o nosso coração. Então, esse é um ponto importante que nós precisamos, que vai sendo desenvolvido no nosso tempo a sós com Deus. Nós já falamos do tempo, nós já falamos da comunicação, e estamos falando agora da circunstância. E o próximo ponto é sobre as nossas atitudes. Então, como é que tem que ser a nossa atitude? Como é que tem que ser o nosso comportamento quando eu estou no tempo a sós com Deus? A nossa atitude em relação a um relacionamento, nós estamos falando exatamente disso, de relacionamento. Então, a nossa atitude em relação a um relacionamento vai determinar se ele é prioridade ou não. Então, como é que eu vou determinar que um relacionamento é prioridade ou não? Vai depender da nossa atitude em relação a esse relacionamento. Ou seja, se realmente a minha prioridade é buscar o Senhor, então eu vou ter tempo para Ele. Porque, na verdade, a nossa prioridade define o nosso tempo, porque nós só temos tempo, de fato, para aquilo que nós consideramos como prioridade na nossa vida. Aquilo que nós não consideramos como prioridade na nossa vida, nós não vamos ter tempo. Então, se realmente Deus é uma prioridade para mim, eu vou ter tempo para falar com Ele. Quando estou falando desse tempo com Deus, não estou simplesmente falando somente da participação nas principais reuniões da igreja, que é muito importante.
mas eu estou falando daquele tempo a sós com Deus. Eu estou falando daquele momento que você separou para ficar só você e Ele. Só você e o Senhor. Eu não estou falando daquele momento, daquela oração que às vezes nós fazemos e acordamos e Senhor, obrigado por tudo, amém. Obrigado por esse dia, amém. Não estou falando daquela oração rápida e apressada, não. Estou falando daquele momento em que você senta, em que você conversa, em que você lê a palavra, em que você estuda junto com Deus, em que você conversa com Ele e adora o Senhor e faz aquilo que realmente está no seu coração como um agradecimento ao Senhor e conversa com Ele, às vezes até lendo um bom livro que vai ajudar você a entender muitos princípios da palavra do Senhor. Então, estou falando daquele momento de você estar a sós com o Senhor. Né? Mais lá na frente nós vamos estar falando como é que é esse momento, como é que deve ser, como é que funciona na prática esse tempo a sós com Deus. É a minha atitude que vai demonstrar se realmente Deus é prioridade da minha vida. Se não estou interessado, então não vou investir tempo junto a tal pessoa. Ora, se eu não estou interessado a essa pessoa, aquela pessoa, se eu não estou interessado, eu não tenho nenhum prazer de investir tempo nela. Se eu não estou interessado em estar com aquela pessoa, eu não vou ter nenhum prazer realmente de investir algum tempo nela. Da mesma maneira, se eu não estou interessado em Deus, na prática, então também eu não vou investir tempo com Ele, não vou ter um momento a sós com Ele. Eu não vou entrar no meu quarto, né? Se entrar no quarto, como nós lemos no começo, não quer dizer que só pode ser no seu quarto em si, mas é um lugar reservado. O quarto é um lugar seu, de intimidade, de privacidade. Então, onde você tiver um lugar que você possa ter essa privacidade para falar com Deus, né? Então, é isso que a Bíblia está dizendo, é isso que nós estamos entendendo na sua palavra. O que Deus quer? É que nós tenhamos um local de prioridade para estar buscando a presença dele. Então, se eu não estiver interessado, né, se a minha atitude não for uma atitude de interesse a fazer isso, então Deus não está sendo essa prioridade. E posso até dizer que nós não estaremos então buscando o reino em primeiro lugar. Então você precisa, e eu entender, que ter uma atitude positiva com o seu tempo a sós com Deus é importante. Né? Então precisamos desenvolver o desejo e fome de estar com Deus. E então você e eu alcançaremos a intimidade. Lembra do que eu falei no começo? Conhecer Deus é uma coisa. Ter intimidade com Deus é totalmente diferente. Um outro ponto que eu quero reforçar e quero dizer para os irmãos que isso não acontece automaticamente, né? Não acontece assim. Então, para isso é necessário separar um tempo todos os dias para estar a sós com o Senhor. Não, mas eu já vou dia de domingo para a igreja, eu já participo dos cultos, eu já participo da escola bíblica. Amém, isso é ótimo, importantíssimo estar participando das reuniões da igreja. Mas, como eu já falei, Deus quer ter um momento sozinho com você. E para que isso venha a acontecer, nós precisamos separar todos os dias um tempo a sós com Deus. Meu querido, porque quando você consegue fazer isso, quando você sai da sua casa, porque já tendo esse tempo, tendo preparado, já teve esse tempo a sós com Deus, você vai para uma reunião da igreja, meu querido, você recebe mais do Senhor, você transborda para a vida de outras pessoas o caráter de Cristo. Isso é muito, muito importante na vida de todo cristão. Então, como eu falei, não acontece automaticamente, então precisamos investir tempo todos os dias, investir esse tempo, separar esse tempo a sós com o Senhor. Agora, uma outra coisa, é claro que isso, né, naturalmente, não é uma lei. Irmão, se eu não ter esse tempo a sós, se eu não tivesse tempo a sós com Deus, o que pode acontecer comigo? Será que Deus, o amor de Deus por mim, ele vai mudar? Vai acontecer alguma coisa comigo se eu não tiver tempo a sós com Deus? Meu querido, o amor de Deus
para comigo e para com você, ele não muda, ele é incondicional. O amor de Deus não vai mudar porque você não tem conseguido separar um tempo a sós com ele. Não vai mudar. Agora, mas a sua intimidade com ele, né, a sua intimidade com ele poderá ficar comprometida. O amor dele vai continuar. Normalmente, sobrenaturalmente, porque o amor de Deus é incondicional. Agora, a minha intimidade, se eu não buscar, tiver um tempo a sós com Deus, a minha intimidade e a sua intimidade com Ele, se você também não buscar esse tempo a sós, Ele poderá, com certeza, vai ficar comprometido e poderá não ser desenvolvida. Então é importante a gente não comprometer esse nosso tempo nesse momento só com o Senhor. Vamos nos esforçar, não é fácil, às vezes a carne, a gente vai ver mais na frente que a carne ela luta com o Espírito para que isso não aconteça. Então, sem esse tempo com Deus, você terá dificuldade de reconhecer a voz, né, a voz de Deus e entender a vontade de Deus. Ele continuará sendo seu pai amoroso, mas você não desfrutará de sua amizade e intimidade, simplesmente porque não tem se relacionado diariamente com ele. Você está me entendendo? Deus vai me rejeitar? Claro que não. Deus está de braços abertos, sempre querendo te receber, está pronto para ter uma intimidade com ele. Só que nós não podemos, às vezes é nós que ignoramos esse momento com Deus. É nós que às vezes não nos dedicamos a separar esse tempo com Deus. Então Deus, ele quer ter um tempo a sós contigo, ele quer conversar contigo. Deus, ele quer desenvolver um relacionamento profundo contigo para que você possa desfrutar da intimidade com ele. Então esse foi a primeira momento, foi a primeira palestra que nós fizemos na sexta-feira na Congregação Filadélfia, na Assembleia de Deus, aqui próximo ao Dendes. E vamos estar dando continuidade no dia 7 de novembro, se Deus assim permitir. Então nós vimos aqui a primeira parte e falamos de 4 pontos, né, que precisa ser desenvolvido. Nosso tempo com Deus, nossa comunicação com Ele, entender as circunstâncias, né, nossa circunstância é apresentar diante do Senhor e a nossa atitude para com o Senhor. Então, esses 4 pontos foi falado. Na próxima ministração, e se Deus permitir fazer um próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre a importância desse tempo e também como é que deve ser feito esse tempo a sós com Deus. Que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida poderosamente a cada dia, e eu espero aí ter contribuído com você.